pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, estou fazendo o primeiro vídeo aqui do canal. Eu ia fazer o vídeo falando sobre o filme do Capitão América, né? O Admirável Mundo Novo. Mas pesquisando, vendo algumas coisas na internet, eu tava vendo muito canal Lacroix aí, usando o vídeo do Ei Nerd como argumento sobre algumas coisas que não faz sentido, né? Eu sou muito fã do Capitão América, sou leitor do Capitão América. E eu fui atrás desse vídeo do Ei Nerd e vi que tem muitas desinformações, informações muito erradas, até coisas tiradas de contexto. Então vou reagir aqui ao vídeo do Peter que ele fala sobre isso. Não vou reagir ao vídeo todo, tá? Só na parte mesmo do Capitão América. E trazer aqui um pouquinho de informações para você, corrigir algumas coisas, tá? O Peter tem todo o mérito possível, não sou hate dele, não curto muito o canal dele, mas é o canal de cultura pop que a gente tem como referência, né, querendo ou não, a gente goste ou não, né, ele tem o mérito dele todinho para conseguir estar onde ele está, para conseguir as coisas que ele consegue, mas mesmo assim não é justificativa ele tentar fazer o que ele fez, né? Trazer desinformações. Se o canal dele de cultura pop quer trazer informações, e nesse vídeo ele bate tanto a tecla de pessoas que não lê quadrinhos, né, que não sabe o que está falando, aqui parece que ele lê os quadrinhos e não sabe o que ele está falando também. Então eu vou trazer alguns pontos aqui. Ele separou em tópicos, eu vou me atentar só na parte aqui que ele fala, né, do Steve, né. E vamos reagir a esse vídeo aqui e eu vou trazendo, pontuando algumas coisas. Fechou? Vou começar Soro do aqui. super soldado. Um dos maiores Super espantalhos soldado. criados Vamos na ver o que ele tem a internet. dizer É aqui isso e que falar um você pouquinho precisa do soro. sobre essa parte. Aquela coisa toda do capitão sem soro. Vocês sabem, né? Isso é um espantalho, cara. Criaram e muita gente caiu. Mas assim, quem lê gibi, quem lê HQs, sabe que tem basicamente 3 classes de... Aí, ó. Aqui ele começa falando sobre o Capitão Sem Soro, né? Falando que quem fala isso é um espantalho e quem lê gibi mesmo sabe que tem classificação de heróis e tal. Não é um espantalho, Peter, desculpa. A partir do momento quando a Marvel tem na mão o soro do super soldado e ele pode fazer um soldado superior a hora que eles quiser, então assim, não justifica o Sam não tomar o soro. Nos quadrinhos eles resolveram isso de uma maneira muito simples. Não tem soro do super soldado, não existe. Todas as tentativas deram errado. Até mesmo os soldados que eles aplicaram o soro teve algum problema, um distúrbio mental, ou mais para frente teve alguma doença. Isso torna o Capitão América único na Marvel, né? E se você for parar para analisar bem, a maioria dos heróis e dos vilões foi justamente isso, tentando replicar o sucesso que foi o Capitão América, né? Até mesmo o Sentinela, que é o personagem que o Peter gosta bastante, a origem dele foi isso. Foi uma tentativa de recriar o soro do super soldado. Não deram certo. Aí o rapaz lá tomou o soro, né? E ele ganhou os poderes do Sentinela. A Marvel, o Capitão é o centro, né, de muitas histórias da Marvel. O Hulk também foi uma tentativa de recriar o soro e ele virou o Hulk, né? Não deu certo, virou o Hulk, né? Então assim, a partir do momento que a Marvel tem esse elemento que eles mostraram na série do Falcão, eles têm o soro, e o soro é praticamente das mesmas habilidades que o Steven tem, né? Para qualquer um. Talvez um pouco aqui, ali menos, né? Mas das habilidades do Capitão América para qualquer um. Na série foi exatamente isso. Os imigrantes queriam tomar o soro para bater de frente com o Capitão América que o governo escolheu, entendeu? Então, dá a entender isso, que qualquer hora que eles quiserem, eles podem criar um super soldado. E se tem essa possibilidade, não tem motivo para o Sam não tomar. Ele devia ter trabalhado um pouquinho melhor isso. Um jeito legal de ter feito isso é ter o Sam ter a confiança e falar, não, eu não preciso de soro, eu sou quem eu sou. Mas no filme ele questiona muito, ele se questiona muito por que ele não toma, né, o soro.
E, e a própria Marvel cavou esse buraco, a própria Marvel deu tela pra gente falar sobre. Porque a partir do momento que tem esse elemento, por que não questionar? É só ter feito fiel aos quadrinhos. Não existe super soldado. Mas vamos continuar aqui. Personagens. Os urbanos, os personagens de rua, street level, que lutam artes marciais, usam armas, tem aquele poder de fogo mais nível militar, etc. 2, os pesos pesados, aqueles personagens muito fortes, tipo Thor, Hulk, Superman, coisa. 3, entidade. Aí vem Força Fênix, Galactus, seres que chegam até a ser abstratos, entende? Óbvio que cada classe tem seus níveis, né? Então, ele tá falando aqui das classes dos super-heróis. É meio complicado rotular, mas a gente sabe que tem isso nos quadrinhos mesmo. O Homem-Aranha, por exemplo, é considerado um herói urbano, demolidor, né? O Capitão América, ele pode ter começado assim, mas ele cresceu muito, como, igual o Superman. O Superman começou como um herói urbano também. Ele, ele, ele pegava bandido, impedia assalto a banco. O começo do Superman também foi um super-herói urbano, né? O Batman, acho que é o ápice do super-herói urbano, né? E aí fica difícil rotular, porque o Superman sempre foi o Superman e começou como um herói urbano também, né? Parece que nesse vídeo aqui do Peter, e até que a Marvel tá querendo fazer, é que o Steve tá num patamar, né? E de vez o Sam escalonando para chegar no mesmo patamar que ele, não. Parece que eles pegam o capitão, diminuem o capitão, o Sam não tem muita dificuldade de chegar ali no pé de igualdade com ele. Foi o que me pareceu nesse vídeo aqui. Mas vamos Tem continuar. personagens mais fortes e mais fracos, tanto dentro da mesma bolha, digamos assim. Mas o que você costuma ver é que dentro de cada uma dessas classes, dessas bolhas, os personagens são nivelados. Eles vão ter boas brigas se lutarem. Não tem jeito, cara. Não é porque o capitão tem soro que não vai ter, que vai esculachar o outro que não tem soro. É exatamente isso. O, o Capitão América, ele tem um soro, ele é um super soldado, ele é um super humano. Ele está acima de um humano normal. Por mais que um ser humano chegue no ápice dele, nunca vai chegar perto do Capitão América, né? Porque senão não faria sentido existir o Capitão América. Não existe. Por que não reproduzir então outros? Por que o Capitão América é único? Entendeu? E sim, ele foi criado justamente para ganhar a guerra sozinho, praticamente, né? Se o Steve quisesse, ele ganharia. Que ele teve um empecilho que foi o Caveira Vermelha, que é o maior vilão dele. Se não tivesse o Caveira Vermelha, ele ia esmagar a tropa alemã sozinha, praticamente. No próprio gibi dele, ele amassou um tanque de guerra só com escudo de aço, né? Então imagina a força que ele tem para poder fazer uma coisa dessa, né? Fato e vários outros fatos que ele cometeu ali e várias outras proezas que ele fez durante a Segunda Guerra Mundial, né? O soro não é assim que funciona. E o Capitão América, apesar do soro, ainda assim é um personagem urbano. Tá? Então, ele tá desmerecendo o Capitão América, falando que ele é só um personagem urbano, né? E foi como eu falei, o Superman começou como um personagem urbano também. E aí, você vai pôr os dois no mesmo nível? Não dá. O Superman é muito superior ao Capitão América, eu sei disso. Mas a origem, o começo dos dois foi assim. Tá na bolha dos personagens urbanos. Então ele luta com humanos, com caras armados. Então, ele não luta só com humanos, ele luta muito com meta-humanos, humanos aprimorados também, e sim, um vilão ou outro que é um humano no seu auge, vamos pôr assim, né? Ele vai até citar um aqui e depois a gente vai argumentar sobre ele. Vários dos maiores vilões dele não tem nenhum poder. A maioria dos vilões do Capitão América tem poderes sim. A maioria dos vilões do Capitão América são humanos ou aprimorados ou tem uma espécie de tentativa de soro de super soldado, né? Os principais inimigos deles é assim, é o Caveira Vermelha, é o Soldado Invernal, né? O Barão Zemo, que ele tem um retratamento de envelhecimento e é um intelecto muito alto, né? Superior também.
resistência São também. só humanos no pico, é isso, cara. Porque o Capitão América é um humano no pico. Aí, essa parte aqui que me pega. É que ele fala que o Capitão América ele só é um humano no pico, né? Se ele é um ser humano no pico, então por que não reproduzir o outro Capitão América? Por que não fizeram o outro Capitão América? Ele tá me soando, ele tá me soando como quando eu era criança. Que por eu gostar do Capitão América, os outros falavam que o Capitão América é só um cara com anabolizante, que tomou bomba e ficou forte. Você vê que é claramente um desconhecido, ele não conhece a história do Capitão América, né? Pelo contrário, o Capitão América ele é o único justamente porque ele tem um soro, né? E o soro deu super habilidades para ele. Ele é um super soldado. Senão ele seria um soldado normal. O que o governo americano poderia fazer depois que ele ficou congelado? Então, poderia pegar um outro soldado, treinar, investir, pôr bomba nele e ele virar um Capitão América. Mas não é isso que aconteceu, né? Ele é superior, ele é mais que um ser humano, entendeu? E ele é único porque não existe outro soro, só tem ele. Ele não tem super força. Você acha que ele tem super força? Você achou isso em algum momento dele? Ele segurou um helicóptero. Dane-se. Aí, ó, ele tá tão emocionado que o feito que tem no CM, né, que é o Steve segurar um helicóptero, ele fala que dane-se. O capitão não tem super força. Na cabeça dele, o capitão não tem super força. Eu vou pôr aqui na tela alguns feitos do Capitão América que ele fez que um humano normal não conseguiria fazer. E desmerecer uma cena tão icônica do filme, que é do Guerra Civil, que o Steve está segurando o helicóptero Buck não fugir, né? Pra ele ficar ali, pra eles poder dar um jeito na situação. Tá vendo? Ele não tem argumentos contra o Capitão América e todos os argumentos que existe ele tenta desmerecer nesse vídeo. E isso que é uma coisa que eu não gostei, que não faz sentido, né? O Capitão América já lutou com o Hulk várias vezes, tanto nos quadrinhos antigos como nos atuais. E qual humano normal consegue sair na mão com o Hulk? O Capitão América já lutou com Thanos, de igual para igual, em algumas HQ. Certo que a maioria delas ele perde, porque o Thanos é um ser muito superior, mas ele aguenta, ele dá trabalho, entendeu? Coisa que um humano comum não conseguiria fazer. Então, nesse vídeo é muito isso. Ele tenta rebaixar o Steve para o Sam poder sobressair. Para falar que o Sam tá de pé de igualdade com o Capitão, né? Depois ele vai até falar aqui da roupa dele, que eu acho ridículo também. Ele tem super força dentro do nível humano. Lá dentro do nível humano. Me fala qual que humano consegue segurar um helicóptero. E se vocês estão achando que isso foi uma coisa só do filme, não. Vou deixar até aqui na tela que ele fez isso nos gibis também. Ele fez isso na história de quadrinhos. Isso foi uma referência, entendeu? E me prova aí em qualquer quadrinhos, em qualquer outro filme de super-herói que o cara tem um feito de força desse, um humano normal, um humano sem superpoderes nenhum. É o conceito dele. O soro do super soldado botou ele no máximo que o ser humano pode chegar. Não. O soro do super soldado deu habilidade pro Steve para ele poder realizar aquilo que ele queria. O Steve é uma pessoa muito bondosa, muito justa, sabe o que é certo ou errado, só que ele não tinha o porte físico, a habilidade para poder pôr essas ideias em prática, né? Portanto que ele foi escolhido por causa disso, né? Você poderia pegar qualquer soldado, né? Só que a bondade do Steve é o que torna ele bom, que torna ele o cara perfeito para isso. Porque ia juntar as super habilidades que ele ia ganhar, mais a bondade dele, né? Porque assim é uma certeza que ele ia sempre lutar pelo justo. Porque um homem com o poder que ele ia ganhar, se pendesse pro lado errado, poderia causar destruição, né? Na Segunda Guerra. Ele, o lado alemão, e destruir os Estados Unidos, ou até destruir a Alemanha e os Estados Unidos e pegar o poder para ele, né? E não era isso que eles queriam também, né? E você tem, em outros personagens urbanos, gente sem soro que também chegou no máximo do que o ser humano pode chegar. Humanos normais de quadrinhos são muito fortes. Não. Se fosse assim,
todo ser humano teria um potencial gigante para ser igual ao Capitão América. E eu falo aqui mais uma vez, se todo ser humano dos quadrinhos seria esse tipo de coisa, por que eles não reproduziram outros super soldados? Se é tão fácil assim, se é só treinar um humano e ele ficar no pico dele, no auge dele e se tornar um super soldado, então. Qual que é a resposta para isso? Forte, cara. O Batman que o diga, né? Aí ele usa a cartada do Batman, né? Hoje em dia eu não considero o Batman mais um ser humano, porque as coisas que ele faz nos quadrinhos é muito além que um humano pode fazer. E só explicaria se ele tivesse algum superpoder, né? Mas isso aí é o caso para outro vídeo. Mas nem vou usar a cartada do Batman aqui não, ok? Vou usar os próprios vilões do Pode Capitão. usar. Se você pegar o Batman lutando sem equipamento nenhum, só na mão, com o Capitão América, desculpa, mas o Capitão América derrota o Batman tranquilamente, né? E não vem com essa história de preparo, de coisa, não. Tá ali a luta, os dois estão no ringue, luva, mano a mano, não tem como. O Capitão América vai dar uma surra no Batman. O Batman, justamente por ele ser um humano normal, ele precisa de equipamentos, ele precisa de recursos para derrotar pessoas superiores a ele. Essa é a graça do Batman. Capitão América. O Batroc, por exemplo, cara. O Braddock, ele vem falar sobre o Braddock aqui, né? Fala que ele é um humano comum que está no seu ápice e que luta de igual a igual com o Capitão América. Se ele realmente lesse os quadrinhos, ele ia ver que o Braddock nunca deu problema pro Capitão América. Tem até uma história em quadrinhos que eu vou deixar o link aqui e vou pôr algumas imagens aqui para vocês verem, que o Braddock tá lutando contra o Capitão América e tem dois caras apostando para ver quem é que ganha. E no final, o Capitão América derrota o Braddock facilmente e o cara ganha a aposta, porque o cara apostou no Capitão América. Então, tem inúmeros quadrinhos, até mesmo com o Falcão. Tem uma capa icônica do Capitão América segurando um monte de capanga, o Braddock dando um chute nele e o Capitão América nem sentindo nada, né? Enquanto o Falcão tá brigando com outros soldados, assim. Então, o Braddock nunca foi um problema pro Capitão América, né? A gente viu que ele é um humano normal e no segundo filme do Capitão América conseguiu, pô, dar um trabalho pro Steve mesmo. Aí ele fala do Soldado Invernal, né? O segundo filme do Capitão América, que ele conseguiu dar um trabalho pro Steve. Não, e se você for rever o filme, eu vi o filme recentemente, porque eu precisava ver um Capitão América bom, né? E não, a missão dele é resgatar o pessoal e ele foi justamente para isso. A luta entre os dois ali é só para ele ganhar um tempinho. Quando ele tira o capacete e mostra que ele tá sem proteção nenhuma, ele não tem nem chance pro Braddock. Ele derrotou no Braddock rapidamente. Não teve trabalho nenhum. Sendo um humano normal. Nos quadrinhos então, cara, esse maluco pula de uma reação pro outro, brincando mesmo sem ter nenhum poder, cara. Carregando gente nas costas. Você quer ver outro exemplo que vai te deixar encabulado, inclusive? Soldado Invernal. Sim, o Buck... O Soldado Invernal. É muito engraçado o que ele fala aqui, que ele fala que o Buck não tem soro do super soldado. E realmente, o Buck não tem soro do super soldado e nem no CM. Se eu não me engano, não lembro de nenhuma fala que fala que o Buck tem o soro do super soldado. E nos quadrinhos ele é o que? Um humano aprimorado. Ele foi pego pela União Soviética, foi feito experimentos nele para aprimorar as habilidades dele. E realmente o Buck não tem soro do super soldado. Só que essas habilidades que ele ganhou, que é super força, agilidade, inteligência, táticas de combate, não é superior ao Steve. Portanto que o Steve sempre derrota ele. Um fator que faz o Steve recuar um pouco assim é o fator emocional, porque o Buck ele foi o primeiro sidekick, né, do Capitão América e ele achou que ele estava morto. Então quando ele vê o Soldado Invernal, até mesmo nos quadrinhos, é um choque para ele, porque ele viu ele criança e do nada tem um homem ali adulto e que fez tanta atrocidade, fez tanta coisa, mas é o amigo dele. Então pra você ver, pro Capitão América não acabar com ele tão rápido, eles teve que pôr esse elemento emocional nele, né? E as histórias do Capitão América é muito isso. É muito emocional, muito dramática, muito ele refletindo, pensando sobre as coisas, né?
E é muito engraçado que o editor dele, não sei quem que é, se é para todos os vídeos, na própria cena que ele vai pôr aqui, refuta o que ele vai falar. Fica vendo. Não tem soro do super soldado nas HQs. Ele não tem poderes. Sua cabeça explodiu agora, né? Eu já sabia. Você te enganou, não te enganou? Coisa louca, né? Mas mesmo Ó, já nessa primeira cena aqui a gente vê um quadro muito interessante, né? Você vê o Buck segurando uma asa de um avião, remessando contra o Steve segurando a asa, o soldado invernal, né? O Buck tirando a asa dele, dando um soco no capitão e dando um tiro no capitão. Assim, um humano normal, no auge, não conseguiria nem segurar uma asa de um avião, mas beleza. Mas mais pra frente aqui vai ter mais cenas. sem poderes, o Bucky já chutou a bunda do Capitão América várias vezes. Não. Como é que fica a tua explicação agora? Que tem que ter isso. Ó, nessa cena aqui é muito interessante. Você vê que os dois estão lutando, né? No momento ali, o Capitão América pega o Bucky e arremessa ele pra longe, né? Você vê claramente aqui na luta, né? Que tá acontecendo. Desculpa, mas o Peter, esse editor aqui não te favoreceu nada, né? Só prova a superioridade do Capitão América e prova, sim, que o Bucky é um humano aprimorado. Você vai ver mais aqui pra baixo. Não tem, cara. Não existe isso. Tudo que você vê ele fazendo nos filmes, ele faz nas HQs. Mesmo sem ter soro do super soldado. Só usando braço de metal e físico. Aqui, ó. Essa parte aqui é muito engraçada. Se você ver aqui embaixo, nos últimos quadrinhos, o Buck pegou um míssil com a mão, não é a mão biônica, a mão normal, e tacou numa velocidade que um míssil chegaria, né? E bate, né, no escudo do capitão e explode. Me fala que um humano no seu auge, no seu pico, consegue segurar um míssil na mão e tacar numa velocidade para ele poder explodir. Realmente, o Buck não tem soro, mas ele é um humano aprimorado. Isso fala nas HQ. Se você tivesse lido as HQ e visto a história do Buck, você ia entender isso. É que ele é um humano aprimorado pela União Soviética. Mano, ah, Peter, mas o Sam Wilson não tem soro do super soldado nem um braço de metal. Porra, mas olha a roupa que ele... Puta, velho. Olha a roupa que ele tem. Poxa, Peter, sério mesmo que você vai usar esse argumento da roupa? A roupa pode te dar uma vantagem ou outra contra pessoas normais, mas que vantagem ele teria contra um Thanos da vida, por exemplo? Contra o Caveira Vermelha, por exemplo? Contra o próprio Soldado Invernal, por exemplo? Se você vê lá no filme Guerra Civil, o Sam não tem nem chance contra o Buck. Entendeu? Quem vai lutar com ele é o Capitão América, é o Pantera Negra, que tem super habilidades. O Homem de Ferro também, se não fosse a armadura dele parcial na mão ali, entendeu? A tecnologia no CM não dá superpoderes nem supera. Portanto, no Guerra Civil você vê o Capitão América lutando contra o Homem de Ferro, ele derrota o Homem de Ferro ali. Se você vê também no Ultimato, tá o Capitão América, o Thor e o Homem de Ferro lutando contra o Thanos, com aquela espada dupla, né? O único que ficou de pé para lutar com o Thanos foi o Capitão América. E ele sai na porrada com o Thanos ali. Antes de pegar o martelo. Ele é o único que fica de pé aguentando as porradas dele. O Sam, mesmo com a roupa, nem o Thanos está com a maior tecnologia que ele tinha naquele momento, foi paro para ele. Aí você vem dar essa cartada que a roupa dele é superior ao super soldado e o superior ao soldado invernal. No próprio CM mesmo, a gente tem várias provas que isso não significa nada, que tecnologia não supera o poder natural da pessoa, né? Ou o poder adquirido, né? E nas HQ muito menos. Portanto que o Falcão ele tem as habilidades dele ali, mas nunca bateu de frente realmente assim com alguém superior a ele, né? Tem. Aquela roupa que ele tem dá de 10-0 no soro do super soldado. Ah lá, a roupa que ele tem dá de 10-0 no soro do super soldado. Eu queria que ele me mostrasse isso então.
Mais uma vez, ele está desmerecendo os feitos do Capitão América para poder subir o Sam, né? Aí fica complicado, né? Um canal do tamanho dele trazendo essa desinformação, falando que a roupa dele é superior ao soro do super soldado. Só porque ela foi feita em Wakanda, é só você ver o Capitão América lutou várias vezes contra o Pantera Negra no Guerra Civil e você viu que ficou ali. A roupa dele não deu nenhuma super vantagem, né? Pro Pantera Negra. O soldado no braço do soldado invernal. Pô, meu irmão, não tem o que falar. E é engraçado que a galera sempre usa o Buck como argumento de que ele poderia ser o Capitão América porque ele tem o soro, entende? Sendo que não era nem pra ele ter o soro. Tá errado. Ter o soro ou não muda que esses personagens Agora são... ele fala aqui que o pessoal usa de argumento que o Buck deveria ser substituto do Capitão América porque ele teria o soro. Eu já falei aqui, eu não lembro no CM se fala que ele tem o soro, mas sim, ele é um humano aprimorado, tá? E ele mesmo vai mostrar aqui uma HQ que o Buck foi substituto do Capitão América e o Falcão foi o parceiro dele. Entendeu? E se ele tá buscando argumentos falando que o Falcão tem que ser o capitão por causa das HQ, por que então não adaptaram justamente essa HQ que o Buck vira o Capitão América? Eles tiveram duas opções aí, né? Depois a gente vai entrar mais pra frente sobre esse assunto, porque ele vai falar uma coisa aqui e a gente vai rebater também. São urbanos. Eles são da mesma classe, da mesma bolha, mesmo que sejam inferiores em alguns atributos, eles compensam em outros atributos. Ah, esse aqui não é forte, pô, mas ele pula pra caramba. Então. Ele fala aqui que se o cara não é super forte, ele compensa em outros aspectos. Isso é muito complicado, porque ele vai usar aqui a cartada do sidekick, né? É outra coisa que eu não gosto de pensar, que o Capitão América considera o Falcão como um sidekick dele, mas mais pra frente a gente vai falar sobre isso, né? Mas essa história de compensar, o cara não é super forte, mas ele pula. Então, assim, ele não é o mesmo personagem, então teoricamente ele não ia conseguir enfrentar os mesmos vilões, concorda? É a mesma coisa que eu pegar os vilões do Batman e dar pro Superman derrotar eles. O Superman não teria trabalho nenhum para poder fazer isso, certo? Porque são categorias diferentes. Assim como os vilões do Capitão América, o Sam não ia conseguir derrotar ele, porque o Sam foi criado com um espectro, né? Ele mesmo está falando aqui, ele mesmo auto se refuta, né? O Sam, o Falcão, ele foi criado com um conjunto de habilidades e os vilões com um conjunto de habilidades para um bater de frente com o outro. Dificilmente os vilões de outros vão conseguir competir. Um ou outro sim, mas todos os vilões do Capitão América que dá na mão do Sam, o Sam não vai conseguir. Pode ter a tecnologia que for, entendeu? Já que ele fala de vilões e heróis nivelados, então o Sam tá muito abaixo dos vilões do Capitão América. Porque na cabeça dele, a maioria dos vilões do Capitão América são humanos no pico, igual o Sam, mas não é. São humanos aprimorados ou meta-humanos, ou humanos que tentaram fazer os soro do super soldado e não deram certo, viraram vilões. Caramba. Ah, esse aqui não é forte como o Capitão América, pô, mas ele luta pra caramba. Vocês têm que entender que na ficção, artes marciais é praticamente um superpoder. Depende. Ele vai usar um exemplo muito ruim aqui, mas eu vou falar de um outro. O Capitão América já derrotou o Demolidor. O Demolidor, pra mim, eu considero ele o maior perito de artes marciais, mesmo sendo um meta-humano. As habilidades dele ajudam ele a ser melhor, né, nas lutas. E o Capitão América derrotou ele com facilidade, assim, não teve nenhum esforço. Saber lutar é um superpoder. Então, cara, é normal você ver personagens com poderes perdendo lutas para personagens que são melhores artistas marciais. Meta-humanos perdendo para quem tem só poder de luta. Só... Então, realmente, alguns métodos humanos perdem para pessoas normais nos quadrinhos por saber lutar. Mas imagina se esses métodos humanos começam a aprender a lutar também.
Aí ferrou. Não sabe lutar, entende? A Ó, Electra por pode... exemplo, putz, Peter, mais uma vez, eu não sei quem é esse seu editor, quem é esse seu roteirista, mas eles fizeram uma pesquisa podre e colocaram aí umas imagens só para favorecer o que você está falando. Nesse quadrinho aqui que está mostrando essa imagem aqui, eu vou pôr até na tela a continuação dessa luta aqui. Você vai ver por quê. Olha o que ele vai falar. por exemplo, já venceu o Capitão América justamente porque em artes marciais ela é top das tops. Ele fala que a Elektra já venceu o Capitão América porque ela é top, top, top nas artes marciais. E ele termina com essa imagem aqui. Eu vou pôr aqui na tela a sequência dessa imagem, tá? Porque isso aqui foi uma coisa muito, muito tirada do contexto, tá? Esse gibi aqui é o Demolidor. Onde acontece essa luta aqui é na edição 10, tá? O nome do quadrinho é o Demolidor, a saga do Punho Vermelho, tá? Eu não li esse quadrinho todo, se eu não me engano ele ainda tá em ativa, né? Essa cena aqui, né? Esse volume 10 saiu em 2023, em abril de 2023, só não vou lembrar a data corretamente, foi entre 20 e 27, né? E se você pegar a sinopse desse episódio, que tá falando nele? Tá falando que o Demolidor e a Elektra depara, né, com os Vingadores. O Demolidor foge, né, para conseguir seu objetivo, enquanto a Elektra fica ali para tentar segurar os Vingadores. Ela sai na luta contra o Capitão América, né? Tem o Pantera Negra também, tem o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, né? Mas ela luta aqui contra o Capitão, né? Aí tem essa cena dela enfincando a adaga dela aqui, né? E o Capitão América reagindo aqui, né? Mas eu vou pôr a sequência aqui para vocês verem. O Capitão América derrota dela com um soco só. Ele dá um soco na cara dela, ela cai e ele prende ela. E nessa sinopse fala que o Demolidor consegue fugir e a Elektra é capturada pelos Vingadores. Quem capturou a Elektra foi o Capitão América. Então assim, é uma narrativa aqui de imagens que se você não conhece, se você não sabe, se você não vai atrás para pesquisar, parece que realmente que ela tá sendo superior aqui ao Capitão América, mas ela não é, entendeu? E nunca foi. Existe um quadrinho que eu até tentei, eu localizei o quadrinho, li os volumes dele, que é Elektra 2021, né? Que supostamente ela derrotaria o Capitão América numa luta. Eu não achei esse quadrinho, eu não achei essa cena, para ser mais claro, né? O quadrinho, se eu não me engano, vai até o volume 35, 36. Passei por todos os capítulos e eu não achei essa cena. Se alguém souber, se alguém vê, me manda de algum jeito. Eu vou deixar alguns links aqui, né, para você poder me mandar. Em minha pesquisa eu não achei. Realmente eu procurei ali e não achei nenhuma cena dessa, né? Mas vamos continuar aqui. Mesmo sendo humano. Então ela que tem que ser Não, porque só você derrotar o Capitão América não significa que você é digno do manto dele, né? Você tá apta a assumir o lugar dele. a Capitã América, ela não tem soro. Pô, e aí, cara, percebe que não faz sentido nenhum Não isso. faz sentido nenhum isso mesmo. Você usar uma narrativa aqui que não faz sentido. Recentemente a galera tava pistola, porque no desenho novo do Porque Homem-Aranha, esse desenho é uma bosta, né? Então qualquer coisa que passa nele o pessoal vai criticar, né? E realmente o Homem-Aranha já lutou contra o Demolidor, perdeu algumas vezes, ganhou outras, é normal. o Peter apanhou do Demolidor. Mas quem acompanha os quadrinhos Ele sabe... tá usando a mesma cena do quadrinho anterior da Elektra, né? Contra o Capitão América. Faz parte tudo da mesma saga, da mesma história. que o Homem-Aranha já perdeu. Porque o Homem-Aranha aqui, ele é muito amigo, ele sempre foi muito amigo, né, do Demolidor. E ele tá conversando, ele tá lutando e conversando com o Demolidor, tentando entender por que ele tá fazendo essas coisas, né? Portanto que no final da luta, o Peter até deixa o Demolidor ir embora. Ou Aí depois o Demolidor prende ele pra ter certeza que não vai atrás dele. teve lutas ali equilibradas com o Demolidor
Várias vezes. O Demolidor é um meta-humano também, vocês sabem disso, né? Da mesma forma que o... Tem mais, né? A Elektra já morreu várias vezes, ressuscitou e meio que tem uma entidade dentro dela também. Não é que ela é uma humana 100% aí não, né? Parte da alma dela aí foi corrompida também. A história da Elektra é muito complexa nesse ponto, assim. Peter Parker é. Aliás, assim como o Capitão América, o Homem-Aranha tem vários vilões e vilãs que são fisicamente humanos e podem vencer ele. Exatamente isso. Eu juro pra vocês, cara, que eu nunca vi ninguém na internet fazendo protestinho, fazendo videozinho, porque em Spider-Man 2, o Dr. Octopus, que é um professor de universidade humano normal, aguenta várias porras na cara do homem. Aqui é pra você ver como só pegar exemplos para fortalecer a narrativa dele, mas não tem lógica nenhuma. Ele tá falando aqui do filme do Tobey Maguire, né, que é o do Homem-Aranha 2, que o Peter enfrenta o Dr. Octavius. Esse era um filme que a gente tinha na época, né, que tentava representar os quadrinhos da melhor maneira possível. E realmente, nos quadrinhos, o Peter enfrenta o Doutor várias vezes. Ele é um humano normal. O que ele tem de tentar de pé de igualdade com ele são os tentáculos deles, né? Só que o Peter, que parece que ele esquece de uma coisa muito importante, o que é ser um super-herói? Ser um super-herói não significa só porque você tem o poder o suficiente para poder matar a pessoa ou para poder subjugar ela, você não vai fazer isso. Um super-herói, ele é uma pessoa bondosa, ele tem que ser bondoso para poder ser um super-herói, senão ele seria um super-vilão, né? E o Homem-Aranha, entre todos os heróis, eu acho que o que chega mais perto de bondade do Capitão é o Homem-Aranha. Ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa que tenta sempre fazer o certo. Por mais que as coisas dê errado pra ele, ele sempre tenta fazer o certo, entendeu? E ele tá esquecendo dessa parte. O Homem-Aranha não quer matar o Dr. Octopus. Ele quer que ele pare, ele quer impedir ele de fazer uma maldade pra alguém. Se a gente for seguir nessa linha de raciocínio do Peter, a gente pode, já que ele usa tanto o exemplo aqui do Batman, por que o Batman não mata o Coringa? O Batman, por mais que ele seja um humano normal, não tem superpoderes, ele facilmente conseguiria matar o Coringa. Por que ele não mata? Porque ele é justo, ele é uma pessoa boa, ele não quer cometer esse tipo de ato, entendeu? Porque ele é um super-herói. A gente pode falar aqui do homem mais forte do mundo, que por mais que eu não goste do Superman, ele é o ser mais forte de qualquer outro quadrinho, né? E ele, exatamente, ele começou a sua carreira assim, pegando bandido, pedindo assalto ao banco, e ele batia nos caras. E por que ele nunca matou? Porque ele é bom, ele controla a sua força, ele sabe o que ele está fazendo. O objetivo ali não é dar um fim de vez no cara, é parar ele, né? Assim, isso é ser um super-herói. E isso é a cultura woke que quer tirar, né, dos super-heróis, né? Eles querem deixar o herói sem ser herói. Entendeu? Porque até mesmo lá no filme do Capitão América não existe vilão, entendeu? Todos os vilões tem uma justificativa, tem um porquê. E se você não tem um mal para combater, para que vai existir super-herói? É por isso que os filmes andam tão ruim, porque não existe vilões. E se não existe vilão, não existe herói, entendeu? O princípio básico dos quadrinhos é isso, é ver o bem vencendo o mal. E para a cultura woke isso não existe, entendeu? Tudo é justificável, tudo tem um porquê, entendeu? E isso faz muito mal para os quadrinhos, porque a gente acaba aprendendo o que é certo e o que é errado, a visão das coisas através das mídias, não tem como fugir disso, entendeu? E quando fica relativizando muito o bem e o mal, como que você vai saber quem é o vilão e quem não é? Aí chega num ponto desse. O Peter chegou no ponto de falar que o Homem-Aranha dá soco no Dr. Octopus e não mata ele, não causa um dano muito absurdo nele. Poxa, Peter, ele é do bem e o Dr. Octopus é do mal. E como uma pessoa boa e um super-herói, ele não quer matar, né? Senão seria muito fácil.
ele se tornaria um anti-herói ou um super vilão, porque ele ia matar todo mundo. Porque ele tem poder pra isso, entendeu? É, isso é triste, sabe, de ver que uma pessoa como ele dando esse tipo de argumento, entendeu? Mas vamos continuar aqui. Desculpa pelo desabafo. Homem-Aranha. Mas ele tem tentáculo, mas o Homem-Aranha é muito forte, cara. Bateu na cara, na fuça. Ele não tinha tentáculo nenhum, entende? Vocês percebem como isso é choradeira besta? Não é choradeira besta. É só ele ler o Homem-Aranha Superior, que justamente fala sobre isso. Justamente mostra o ponto de vista do Dr. Octopus, que como ele tá debilitado, como ele tá desgastado com as lutas do Homem-Aranha, e por isso que ele quis trocar de lado com ele. Quando ele pega o corpo do Peter, ele vê o potencial dele. Ele fala, poxa, ele poderia ter me matado a hora que ele quisesse, mas ele não fez. Por que ele não fez? Porque ele é bom. E até na história, o Dr. Octopus, mesmo sendo um super vilão, no corpo do Peter, ele percebe, puta, isso aqui é um poder que poderia mudar tudo. E ele começa a fazer atos bons. Porque ele fala, caraca, esse poder é muito maravilhoso, é um poder gigantesco. E ele mesmo tem a consciência que ele não pode usar esse poder de qualquer jeito, entendeu? Que ele vai machucar ou ele vai matar. Ele mesmo, no corpo do Peter, ele se poda. Você tá entendendo? O corpo do Peter fez o Dr. Octopus ir pro lado do bem. Caraca, velho. Por favor, abra a mente, Abre a galera. mente, Peter, Para por com favor. isso, sai dessa porcaria, dessa bolha, cara. Bolha do ódio. Então, quem fala sobre os quadrinhos de verdade, quem quer fidelidade, quem quer ver os heróis sendo os heróis de novo, não é bolha do ódio. A gente só quer resgatar nossos heróis que foram sequestrados, né? Que sentido tem você ter um herói ali que não comete os bons atos, não pune os vilões, né? Quem faz essa bolha do ódio é a própria cultura woke. Tudo querendo achar defeito em tudo. Por quê? Porque defeito traz vocês para assistirem, para ter engajamento, cara. Quem realmente lê quadrinhos... Quem realmente lê quadrinhos, eu leio quadrinhos do Capitão América e estou argumentando aqui contra você, né? Esse aqui parece que ele está quase falando no lugar de fala, né? Que é um argumento muito usado aí pela cultura woke, pelos lacradores, né? Que se você não tem lugar de fala, você não pode falar. Aqui ele fala toda hora isso, né? Se você ler quadrinhos, você saberia. Você não estaria falando o que você está falando. Eu leio quadrinhos, eu gosto do Capitão América, sou leitor de Capitão América e estou falando aqui um monte de coisas erradas aqui que você está trazendo de informação. Parece que ele não lê os quadrinhos, ele só recebe o roteiro, lê e nem tenta pesquisar para ver se foi escrito tem coerência ou não, né? Ele tenta rebaixar muito o Capitão América. Ele rebaixa o Capitão América de um jeito como se fosse só um homem bombado, um homem forte fazendo as coisas que ele faz. Me mostra um cara forte o suficiente que faz as coisas que o Capitão América faz. Nem o Sam nos quadrinhos, quando vira Capitão América, faz a mesma coisa que o Capitão. Mas vamos seguir aqui. De verdade, quem entende super-heróis não vai ficar chorando por isso. A gente não tá chorando, Peter. O que a Lacrate não entende, o que a cultura woke não entende, é que esses personagens são muito importantes pra gente. Ele vai falar aqui e depois eu falo mais sobre isso. É historinha de super-herói, pelo amor de Deus, cara. É historinha de bonequinho, aí, cara. Ele usa o argumento dos lacradores, né? Da cultura woke. Ai, por que você tá pegando no pé? É só um boneco. Ai, por que você tá pegando no pé? É só um jogo. É só um personagem que não existe, né? Desculpa, mas pra mim eles são muito mais que os personagens. Eles são importantes. Eles moldam o caráter, eles fazem a gente pensar. Os quadrinhos mesmo do Capitão América surgem com temas muito pesados. Ele mesmo fez um vídeo falando sobre isso, poxa. Argumentando que os outros estavam chamando o Capitão América de racista, de homofóbico. E tipo assim, nos quadrinhos mostra que esse tipo de preconceito é terrível, é bobo, sabe? Poxa, quem é leitor mesmo do Capitão América sabe quantas vezes ele ficou do lado das pessoas sendo injustiçadas, sabe? Tem até mesmo um quadrinho que
O Falcão ele é preso no lugar do vilão porque a polícia tem um preconceito e ele vai lá para soltar o Falcão, sabe? Mostrando o erro que a polícia estava combatendo. Poxa, é o Capitão América, ele é isso, ele ensina as coisas pra gente também. E qualquer herói, o Superman é o auge da bondade. Ele teria o poder suficiente para dominar o mundo se ele quisesse. Mas ele não faz, ele escolheu lutar pelas pessoas, sabe? Não é só um boneco. A gente gosta desses personagens, tem sentimento por eles. E quando a gente vê esses sentimentos sendo posto de lado, sabe? Tudo aquilo que o personagem representa e o pessoal destruindo ele, lógico que a gente vai sentir. Foi o que você fez com o Sentinela. Você odiou o quadrinho do Sentinela, onde tinha o LGBT, a cadeirante, né? A mãe, né? Que dividem o poder do Sentinela lá. Então assim, quando é o seu personagem você pode falar. E quando é o nosso personagem que a gente quer fidelidade, a gente não pode. Eu vou esperar o filme do Thunderbolts, eu vou no cinema, eu vou assistir. E eu quero ver como que eles vão representar esse Sentinela. E eu quero ver o vídeo do Peter falando mal desse Sentinela ou falando alguma coisa. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Porque é um personagem que é querido pra ele, né? E aí posso usar o mesmo argumento pra ele. É só um boneco, é só um personagem. E aí? Cara, porra, meu irmão. Vocês têm barba na cara, cara. Tem. Porra, eu também tenho, só que eu faço. Eu não faço. E o pior é que mesmo no SEMI, o SEMI sempre foi um cara de porraderia, cara. Você é um cara porradeiro pra caramba. Se vocês lembrarem de Soldado Invernal, o Brock Rumlow dá um trabalhinho pro Steve Rogers no elevador. Não dá não. Se você pegar a cena é muito bem construída. Eles tentam impedir o Capitão América de toda uma maneira ali, de tentar ali sufocar ele de um jeito para eles poderem dominar ele. E na parte que ele tá lutando, ele tá com a mão presa e o cara tá metendo choque toda hora nele. Portanto que o Steve registra e dá um soco nele e desmaia o cara. Não teve trabalho nenhum. Foi só o trabalho dele tirar, se soltar e acabar com o cara. Não teve muito trabalho assim não. É só ele rever o filme. E no final do filme você sempre tem uma luta equilibrada com ele. Não tem uma luta equilibrada. Se você rever o filme, como eu fiz, toda vez quando o Sam vai bater de frente com ele, corta. Não mostra um soco do Sam e dele junto. E quando vai chegar no clímax de acabar com a luta, entra um avião e destrói tudo. Essa luta não existe, não tem essa luta. Não é pareado, não tem mostrando. E mesmo se ele mostrar essa luta, e na minha opinião, ia ser uma luta mais pareira. Porque como o Sam não tem superpoderes, é uma pessoa normal, então ali a habilidade realmente ia contar, né? Ele entende? O trabalho do Sam, eu acho que foi estabelecer o Sam como um cara extremamente comum. Esse é o trabalho. A primeira cena do Sam no Sam é o On Your Left. À esquerda. Ali você prova o vídeo dele refutando ele mesmo de novo. Onde um cara comum, no seu auge, consegue dar 5 voltas, 4 ou 5 voltas em um cara que tá correndo aquela distância toda. O Capitão América não é um cara normal, desculpa. É o Sam tomando uma surra na corrida. Você lembra disso? Mesmo falando que o Sam tomou uma surra na corrida. E é muito engraçado nesse filme que o Nick Fury vai atrás, né, do Capitão América e da Natasha. E ele fala, você tá dentro disso, né? Porque eles vão tentar achar o local, né, onde tá o pendrive foi feito e tal, né? Aí o Sam até fala assim, eu consigo fazer tudo que ele faz, né? E aponta pro Capitão América, só que mais devagar. E realmente o Sam do CM, ele tem a capacidade de fazer tudo que o Capitão América faz, só que muito inferior, muito abaixo, porque ele é só um cara normal, né? Duvido que ele ia conseguir segurar a mão do Thanos como ele fez lá, entendeu? Foi o que eu falei, no Ultimato, resistir às porradas, enfrentar o Thanos, sabe? Não ia conseguir, muito menos levantar o Mjolnir, né? Mas isso aí é outro caso. On Your Left, aquela corrida lá. A apresentação do Sam é como se o Steve Rogers tivesse conhecido um cara qualquer aleatoriamente na rua.
e calhou dele ter equipamento que voa. Nas HQs, o Capitão América conhece o Sam com o Sam libertando uma ilha inteira do... De soldados normais, tá? Não são super soldados nem nada. São são os que sobraram da Hydra, né? Do julgo do Caveira Vermelha. Quando o Steve conheceu o Sam, ele já tinha talento natural pra karatê, pra combate corpo a corpo. O Sam lutava pra caramba, luta pra caramba, né? E depois do Steve treinar ele... Então, ele só ficou melhor porque o Steve treinou ele. E foi o Steve que deu as asas pra ele no quadrinho e falou pra ele ter o nome de Falcão. Peso pesado. Lutava com caras com poderes, caras que davam dificuldade pro Steve também. Aqui, ó, só tá mostrando uma coisa ou outra. Aqui realmente mostrou ele arremessando o cara que tava subjugando ele, né? Com a própria Sociedade da Serpente que a gente tá conversando agora, né? Conversou A Sociedade da Serpente não chega nem perto do que é do quadrinho. Temos esse vídeo aqui. E como que ele fazia isso? Com judô, com artes marciais. Nas HQs, cara, o Sam Wilson é um lutador e acrobata. Diferente do CM, né? O Sam não foi um soldado, né? Ele foi um atleta de alto nível, né? Como o Capitão E América. o Capitão América nunca foi um acrobata. Ele sempre foi um soldado. Não sei de onde ele tirou isso. Antes de ser um voador. Antes de ganhar as asas, ok? Antes de ganhar as asas, o Sam aprendeu a lutar e atuava como super-herói. E aí o cara veio falar pra mim assim, mas filme tem que ser coisa mais real, não pode adaptar um quadrinho. Aí tem hora que... Não vi ninguém falando isso. Pelo contrário, o CM, ultimamente, né, depois do Ultimato, eles vêm ignorando os quadrinhos, só fazendo o que eles querem, né? Eu quero mais quadrinhos, assim como foi a Era de Ouro, né, dos filmes da Marvel. Quando você assistia o Homem de Ferro, o Capitão América, os Vingadores, o filme do Thor, você via as histórias em quadrinhos sendo animadas ali na sua frente. E é isso que a gente quer de volta, entendeu? Não é real, o cara fala assim, não tá adaptando os quadrinhos. Cara, essa galera não sabe do que vai reclamar, entende? Eu acho que não sempre faltou esse contexto de ser fiel, sabe? Aí, ele mesmo fala isso. Ele mesmo fala isso. Faltou esse background pra galera entender que o Sam não é só um cara comum que voa. Faltou essa fidelização ao Sam. Porque nos quadrinhos o Sam tem um poder, né? Ele fala com aves. É o poder diferencial dele ali. Mas tirando isso, ele não tem super força, resistência. Ele é só um humano comum, assim como a Natasha, né? O Gavião, né? O Gavião ele tem um super poder que é a visão dele, né? Mas ele não tem super força, por exemplo, também. O Wilson das HQs. E aí a gente volta de novo para aquela cena de treino do Sam Wilson com o Isaiah. Então, essa cena do Isaiah deveria ser o Steve treinando ele, né? Mas ficou muito bacana, ficou legal, porque remeteu a isso, né? O Capitão América que treinava ele, que mostrava as coisas para ele, né? Fundamentais para mostrar isso pro público. A gente precisava entender como é que o Sam se tornou esse cara. As cenas de ação do Sam desde a série dele mostram isso, mas faltava um contexto, né? Uma explicação para a evolução dele no CM. E agora a gente tem. E para finalizar esse tópico, eu quero deixar uma mensagem também, ok? Que existe uma parcela da audiência que já estava promovendo hate contra... Então, ele vai falar aqui de uma situação e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, porque assim como o vídeo do Yasuki, ele tá acusando de novo umas coisas bem pesadas que a gente vai comentar sobre isso. O Sam Wilson há muito tempo. E é um hate descabido, cara. É um ódio descabido. É um hate... É um hate leigo. Os caras querem hate leigo. Que a lacração, o Sam Wilson se tornou o Capitão América. Aí, ó, ele fala que a gente, tipo, por exemplo, eu defendo que o Sam Wilson é lacração, sim. Desde os quadrinhos e o que eles estão fazendo no CM. Se você pegar as histórias do quadrinho do Sam, como Capitão América, ele claramente tem um lado político. Ele fala isso dentro dos quadrinhos. Era na época das eleições do Trump, quando esse discurso dele ficou mais forte, né? Porque em 2014 ele já começou mais ou menos a atuar. Em 2016, que foi as eleições, ele começou a trazer esse discurso da esquerda, né, lá dos Estados Unidos de volta, né? Aí ele dá uma coletiva de imprensa justamente falando que ele é de esquerda, né? O Traje Cômico fez um vídeo recente mostrando exatamente isso, né? Vou deixar até o link aqui para vocês poderem assistir.
e vê, tira sua própria conclusão. Como que não é lacração? O próprio autor odiava a direita lá dos Estados Unidos e pôs tudo que tinha vontade na boca do Sam. É, eu sou contra o Sam como Capitão América porque ele foi usado como uma ferramenta de lacração mesmo, da cultura woke. Eu quero o Sam de volta, eu quero o Sam Falcão de volta, entendeu? Eu gosto do personagem porque ele é um amigo do Steve e é triste ver isso, entendeu? Ele pode ser muito mais, ele pode servir muito mais e os caras só usam ele como militância porque ele é um homem negro, entendeu? E isso é ridículo, né? O próprio capitão ia ficar indignado com isso, sabe? É uma coisa que não dá, não dá pra ver quem defende, não tem problema nenhum se defender, né? Se você gosta, beleza, mas criticar alguém que não gosta desse jeito, ele parece que ele quer abafar o pessoal quer impor medo nas pessoas para as pessoas parar de falar, né? Mas a gente não vai parar. E sim, o Sam foi usado como ferramenta de militância. Isso é muito triste, né? Muito triste mesmo, porque ele é muito mais que isso. Ele é um personagem incrível. E vamos ver mais aqui um pouquinho que ele vai falar alguns pontos que eu vou comentar também. Insistir que é lacração. Perderam o sentido completamente. Para mim, a galera anti-woke que faz mal pro movimento anti-woke. Prejudica. Como tem justamente gente da galera de lá que quer lacrar, e justamente a lacração faz mal para as pautas minoritárias, para as causas sociais, esse movimento anti-woke radical prejudica pra caraca. Ah, é falsa simetria. Cara, não tô nem... É só pra dizer Você vê que, tipo, todos os argumentos que a gente poderia dar, ele fala, dane-se, eu não tô nem aí porque você tá falando. Igual da super força do Capitão América. Ah, segurou igual, dane-se, não é isso que eu quero, né? O que vale aqui é o meu argumento. Praticamente isso que ele tá falando. Cada movimento prejudica os seus... Né? Cada atitude prejudica os seus próprios movimentos. É isso que eu tô querendo dizer, entende? Eu vou falar sério aqui pra vocês, presta atenção. Dizer que o Sam Wilson é lacração é ignorância. Ah, ele fala que é ignorância. Mas a prova disso é que ele mesmo leu os quadrinhos do Sam como Capitão América. A prova disso é que ele não está inteirado no que está acontecendo, né? Porque foi como eu falei aqui, no quadrinho ele faz uma coletiva de empresa para falar que ele é do lado de esquerda. Ele mesmo admite que o Capitão não tinha lado nenhum. Ele lutava pelo justo. Se um lado estava errado, ele ia bater. Se um lado estava errado, ele ia bater do mesmo jeito. O legal do Capitão América é isso. Teve várias brigas que ele brigou com os caras que eram antiterroristas e brigou com os terroristas também, porque não fazia sentido o que os dois lados estavam fazendo. E o Sam fala isso nos quadrinhos e fala, como o capitão nunca escolheu um lado, mas eu vou escolher. Ele faz uma coletiva de imprensa falando que ele é do lado socialista, né, que é do lado esquerdo. Ele começa até a militar dentro do próprio Twitter lá do universo, sabe? E o canal dele de resposta, de conseguir informações, é um canal do Partido Socialista. Como você vai falar que não é político, que não foi uma escolha política, né? E ele tá falando aqui que é ignorância de pessoas que não leem quadrinho. Desculpa, Peter, mas quem tá sendo ignorante aqui é você. Tem provas de mais a B que foi pura lacração, né? E você está ignorando isso para justificar o seu argumento. Isso é completa ignorância. Ele é literalmente o primeiro super-herói afro-americano dos quadrinhos. Antes dele não existia nenhum. Aí, ó, parte aqui, né? Ele fala, né, que o Sam foi o primeiro afro-americano super-herói. Realmente, ele foi, né? Mas antes dele, teve o Pantera Negra, né? É difícil você falar de um marco histórico assim e não citar o Pantera Negra, né? Que graças a ele deu origem aos outros super-heróis negros, né? Luke Cage, o próprio Falcão, né? Ele pode ter sido o primeiro ali do continente, né, americano, mas mas foi graças ao Pantera que ele surgiu, né? Que o Stanley trouxe o Pantera para quebrar o estereótipo da época, né? Ele era um rei, poder aquisitivo, controlava o vibrânio, né? Ele era rico, né? Coisas que na época era complicado de falar, de mostrar, né?
Mas o Stan Lee quebrou esse paradigma e trouxe o Pantera Negra, né? E por ele ter virado um fenômeno popular que deu origem ao Sam, né? Portanto é aí que eles têm aí uns 3 anos de diferença, né? O Pantera foi criado mais ou menos ali na época de 1966, enquanto o Sam foi criado em 1969, né? Então, assim, é difícil falar de um e não falar do outro, né? Porque por causa do Pantera teve o Sam, né? Sim, ele foi o primeiro herói do continente americano, mas você tem que lembrar que antes dele teve alguém ali abrindo a porta para ele, né? Que foi o Pantera, que é um super-herói incrível e um marco muito mais importante, né? Que sem ele talvez os outros nunca existiriam, né? Todos os heróis americanos eram brancos. Porra, cara. Então primeiro se questione sobre esse Não, fato se histórico. questione sobre esse fato histórico, né? Começa se questionando sobre isso, ok? Se pergunte por que durante 30 anos não criaram nenhum herói afro-americano. Tem o Pantera Negra, foi o primeiro negro. É só ele ter pesquisado. Tá vendo? Ele pegou esse roteiro e não foi nem atrás para saber se as informações estavam certas ou erradas. Ele montaram esse roteiro para ele só para justificar que o Sam tem que ser o Capitão América. Né? E mais uma vez aqui, assim como no vídeo do Yasuke, ele está tentando imputar o crime para quem fala que o Sam não é o Capitão América. E não é. E, na minha opinião, quando o Capitão América morrer, não existe ninguém para substituir ele, porque ele é único, ele é um cara único, é insubstituível, assim como o Superman, né? Na minha visão, né, tem vários heróis aí que poderia, né, passar o manto, mas o Capitão América, o Superman, são personagens que nenhum personagem consegue fazer o que eles fazem, né? Mas trazendo aqui a informação certa para vocês, tá? Ele não foi o primeiro herói negro, foi o Pantera Negra. Até chegar do Sam Wilson em 1969. 69, 3 anos atrás, 1966, foi criado o Pantera Negra. Reflita sobre isso, Peter, reflita que você trouxe a informação errada aqui. Do personagem. Segundo, Sam Wilson no sidekick Então, ele até começou como sidekick, mas eu não gosto dessa visão. Se você leu os quadrinhos do Capitão América, como claramente aqui ele não leu, o Capitão América não vê o Falcão como um sidekick, ele vê como um parceiro, né? Ele poderia até ter começado assim, mas ele vê o Sam como um companheiro mesmo, um soldado ali que é o companheiro dele, né? Para as lutas, para as batalhas. E eles falam tanto disso, mas eles querem reduzir a importância do Falcão, falando que ele é um mero sidekick. Quando a gente pensa no sidekick, a gente tem muita a visão do Batman, né? É uma criança. E como falei, o Buck foi um sidekick do Capitão América quando criança, né? É muito triste que os caras põem argumentos ali que é complicado, né? Eles estão rebaixando o Falcão com um mero sidekick. Clássicos dos quadrinhos. Um dos sidekicks mais longevos dos quadrinhos. Longevos não, ele tem uma identidade própria, né? É a mesma coisa que você chamar o Asa Noturno de sidekick atualmente do Batman. Não é. Ele ganhou uma personalidade, ele ganhou respeito próprio, entendeu? E você tirar tudo isso e resumir ele a um sidekick, poxa, é triste, né? Foi tão treinado pelo Steve Rogers quanto ele. Ninguém fez tantas missões juntos com Sim, porque o Steve via ele como companheiro, não como sidekick. Rogers quanto ele. Ninguém teve tantas HQs de dupla com o Capitão América quanto ele. Então, se algo acontecer com o Steve Rogers, o Sam Wilson é o sucessor. Não, pra mim não tem ninguém que está em pé de igualdade com o sucessor do Capitão América. É o natural do cargo, cara. Esse é o dever de todos. Aí esse é o dever de todos. Aí ele impõe que o Sam tem que ser tem que ser o Capitão América de qualquer jeito, entendeu? Ele não pode ter uma personalidade própria, ele não pode ser o Falcão. É a obrigação dele ser um sidekick.
de assumir porque ele é um sidekick, entendeu? Aí você é desmerecer o personagem, é esquecer toda a história dele, toda a trajetória dele, né? Aí depois vem falar que a gente tá com lacração, os caras não estão respeitando o próprio personagem, né? Um personagem negro, os caras quer imputar pra ele o que ele tem que fazer, quer imputar pra ele como ele tem que agir. Ele não pode ter personalidade própria, ele tem que pegar a personalidade de outro personagem, né? É complicado. Não tem cabimento você insistir. E daqui a pouco ele vai refutar isso falando que que o Soldado Invernal, o Bucky, já foi o Capitão América. Fica vendo. No Buck, cara. Você tá sendo Ah lá, ignorante. aí tá. Meu Deus. Esse vídeo ele mesmo fala, ele mesmo se refuta, né? É ignorância você falar que o Bucky deveria ser o Capitão América, né? Ele vai mostrar aqui. Cara, para com isso. É só a gente pensar, cara. A Dona Troy assumiu o manto É quando porque ela tinha os mesmos poderes. ficou sem poderes. O Wally assumiu o manto Porque eles tinham os mesmos poderes. quando o Barry morreu. Até o Bart também assumiu o manto. Porque ele tinha os mesmos poderes. O Flash, quando o Wally ficou preso lá dentro da força de aceleração. O Dick Grayson assumiu o manto quando o O Bart... Dick Grayson assumiu o manto do Batman. Por quê? Porque ele foi treinado e tinha as mesmas habilidades. Para você assumir o manto de um herói, você tem que ter no mínimo as mesmas habilidades que ele, né? Quando o Superman morreu nos quadrinhos contra o Apocalipse, quem que assumiu o manto do Superman? Ficou vago, porque ninguém chegava aos pés, ninguém fazia o que o Superman fazia. Se o Batman morrer, ele tem vários outros, porque para ele é muito fácil outra pessoa assumir, porque as habilidades do Batman são comuns. Realmente, é uma pessoa comum no seu auge. Então, se a pessoa treinar, se esforçar, ela vai chegar no mesmo nível, né? E ele tá rebaixando o Capitão América para isso. Ele acha que qualquer um pode vestir a roupa do Capitão América e ser o Capitão América. Não é assim que funciona, né? No mínimo ele tem que ter o mesmo conjunto de habilidades. Se você pensar nisso, o Bucky sendo assumindo o manto faz muito mais sentido, porque tem toda a carga dramática que as histórias dos quadrinhos do Capitão América precisa, porque ele também é um homem fora do seu tempo, né? Ele foi, desde criança, ele foi torturado, ele foi feito experiências nele, né? Ele carrega esse peso dramático, ele é um humano aprimorado, né? Não chega no mesmo nível do Capitão, mas ele é superior a qualquer outro humano, né? E ele é amigo, né? Ele foi companheiro do Capitão América. Se você for parar para analisar, ele seria a melhor opção mesmo, né? Diferente do Sam. O Sam é um companheiro muito fiel ao Capitão, mas ele não tem nenhuma habilidade, ele não tem nenhuma história de semelhança ali, né? Eu falo que o Falcão ele é um amigo do presente, né? Enquanto o Buck foi um amigo do passado, né? É complicado. Se você parar para pensar na lógica dos sidekicks, todos os sidekicks têm semelhanças com seus heróis, né? Por que será, né? E o Sam não tem, ele é um companheiro, ele conseguiu a sua identidade própria. Se você pôr o Asa Noturna e o Batman, se você trocar a roupa de cada um com um, né? O Batman vem vestir a roupa do Asa e o Asa vestir a roupa do Batman, você vê os dois lutando, você não sabe quem é quem. Batman morreu em crise final. O Wally assumiu o manto do Homem de Ferro. Por que ele assumiu o manto do Homem de Ferro? Porque ele era uma máquina de combate, né? Todas as habilidades ele também tem. Então para ele ser o Homem de Ferro é natural, entendeu? Porque a roupa que a arma de combate faz, né? As habilidades que ele tem é as mesmas do Homem de Ferro. Lógico que o sucessor natural é isso. Se você for seguir essa lógica dos sidekicks, o Sam nunca ia poder ser o Capitão América. Porque o conjunto de habilidades dele não conversa com as habilidades do Capitão América. O mando do Tony Stark, quando o Tony Stark morreu. E várias dessas fases foram ótimas. Foi ótimo até o ponto, né? Porque nenhum desses aí ficaram muito tempo, né? Nas HQ. Eles sempre
tem que trazer o herói principal de volta porque ele começa a decair, porque a gente quer ver aqueles heróis que a gente acompanha. Você quer ler a história do Homem de Ferro com o Homem de Ferro. Você quer ver a história do Batman com a história do Batman. Não com alguém vestindo a roupa do Batman. Ele não é o Batman, né? De vez em quando tem uma sucessão. Os caras tentam fazer, mas não vai pra frente, não dura muito tempo. Nem no caso aí do Capitão América do Sam Wilson. Nos quadrinhos, em 2017, eles tiveram que trazer o Capitão América de volta. Trouxeram de uma maneira tosca, né? Como ele sendo o agente da Hydra, né? Porque o autor que estava escrevendo o roteirista estava escrevendo a história, puxava a sardinha para a esquerda, né? Lacrando demais. E claro que um homem branco, alto, loiro, de olhos azuis, tinha que ser nazi, né? Aí você vai me falar que não é lacração, né? Incríveis, geraram boas histórias. E dentro do cânone, isso tem que ser adereçado. Dentro do cânone, isso tem que ser adereçado, ele fala. Então, se nos quadrinhos aconteceu, então tem que acontecer nos filmes. Vamos aqui que ele mesmo vai se refutar. Alguém precisa cumprir as funções e papéis que aquele herói que se foi deixou. Inclusive isso aconteceu com o próprio Capitão América, né? O Buck assumiu. Ele fala, isso aconteceu com o próprio Capitão América, o Buck assumiu. Então por que não escolher a história do Buck? Por que escolher a história do Sam Wilson? Entendeu? E o manto quando o Steve Rogers morreu. Olha lá, ele assumiu o manto quando o Capitão morreu. O próprio vídeo dele refuta ele mesmo. E o Sam Wilson inclusive foi sidekick. Ele fala que foi sidekick, não foi. O Falcão, ele tinha identidade própria. Ele ajudava o Capitão América porque ele gostava. A parceria dava certo, sabe? É aquela história, né? Do Martin Luther King falando que ele tinha um sonho de ver os homens brancos e negros juntos. As histórias do Capitão América mostrou isso, que é possível, que é possível ter paz, é possível trabalhar junto. Os dois ali, o Capitão nunca via o Falcão como inferior, ele sempre via o cara como igual. Os caras tá reduzindo ele a um mero sidekick, entendeu? Só para ajustar ali na argumentação dele. Realmente ele nunca leu a história do Capitão América e do Sam junto. E pra uma galera aí é assim que o Sam Wilson tem que ser, um eterno sidekick. Não, eu não quero que o Sam seja um eterno sidekick, eu quero que ele seja o Falcão, eu quero que ele seja ele mesmo. Eu quero que ele tenha a personalidade dele de volta. Eu quero ele sendo um Falcão, personagem que construíram para ele, o roteiro que foi feito para ele. Você acha que o autor que criou ele teria ficado feliz com isso daqui? Falando que ele é um mero sidekick? Não é. A importância dele é muito maior que isso. Ele tem que ter a personalidade própria, não receber uma migalha ali, não para ele ter uma certa importância ele tem que vestir o manto de outro herói. Ele pode ser ele mesmo, entendeu? Um eterno Falcão, um eterno Robin. Sim, ele tem que ser o eterno Falcão porque é o personagem, entendeu? Estão tirando o personagem do personagem. O que é isso, velho? E ele tá tudo bem com isso? Não, o Falcão é o Falcão. Essa galera ele nunca vai merecer o patamar do Capitão América. Ninguém merece o patamar do Capitão América. Não é só porque é o Sam, nem o Bucky, nem o Soldado Invernal merece, entendeu? Ele sendo literalmente quem mais merece. Ele merece ser ele mesmo. Ele não merece se apoiar em outro personagem para crescer. Ele é autossuficiente para isso. Literalmente quem mais trabalhou para merecer. A pessoa que fala isso nunca leu os HQs do Capitão Ele América. nunca leu agora. Ele nunca leu nada do Capitão América. E ele prova isso nesse vídeo. Você vê isso aqui, Eu vejo os quilômetros de distância que você nunca leu uma história em quadrinho do Capitão América. Mais uma vez, eu sou leitor, tá? Eu teria muito mais revista, mas eu acabei perdendo, né? O fato aí de umas enchentes. O que eu consegui salvar foi essa. Mas eu sou leitor, eu acompanho, eu gosto das histórias. E eu tô vendo aqui claramente que você nunca acompanhou. Aquele argumento, querer desmerecer a pessoa para a pessoa parar de falar sobre o assunto. Percebe que o cara não entende de Capitão América. O cara quer falar sobre algo que ele não sabe.
Você quer falar de algo que você não sabe, que você desconhece. Mas isso aqui a gente tá se vendo pelo UCM. Cara, o UCM adapta os Olha quadrinhos. lá. Realmente, o UCM adapta os quadrinhos. O UCM teve duas opções de adaptações. O Sam ou o Buck. Eles escolheram o Sam. Bem na era mais lacradora, bem na era mais woke da Marvel. Por que será, né? Ou é só você ver a série do Falcão e o Soldado Invernal, aquele discurso lacrador que o Sam faz no final. Você tá falando besteira, cara. Se lesse só um pouquinho, você saberia que o Sam é Se você ler só um pouquinho, você vê que o Falcão é o Falcão. Ele não deveria suceder ninguém. Ele tem que ter a personalidade dele própria resgatada de volta. Soro natural do cabo. Não é quando o Capitão América perdeu o soro na dimensão Na Z? dimensão Z. Ai, cara, essa história de quadrinho foi o que eu falei, que o Sam assume, né? E ele vira um ativista de esquerda lá dos Estados Unidos, com declaração pública, né? Falando, dando uma coletiva de empresa que agora ele vai lutar pela esquerda dos Estados Unidos. Ficou velho e tal, né? Porque ele perdeu o soro. Ficou velho. Os caras deram um jeito de acabar com inferiorizar o Capitão América pro Sam poder ter uma chance. Porque, mais uma vez, não existe outro soro do super soldado nos quadrinhos. Então, pra justificar o Sam virar o Capitão América, mesmo sem ter habilidade nenhuma, eles tiveram que tirar, né, o soro do super soldado do Capitão América. Senão não teria nem justificativa para isso. O Sam Wilson assumiu o escudo e o manto do Capitão América. Todo mundo, cara, todos os Vingadores já sabiam o que seria ele. Porque ele era a escolha certa, cara, a escolha certa e óbvia. Praticamente todo super-herói antigo tem 3, 4, 5, até mais heróis já herdaram o manto, que já vestiram o manto. Isso faz parte da cultura dos super-heróis. Sempre fica ruim e sempre voltam com o herói original, porque a gente quer ver o herói original. Trago aqui mais uma vez. Quando o Superman morreu, quem é que assumiu o manto dele? Fica aí pra pensar, né? Por isso essa raiva, cara, esse desprezo todo, esse movimento descabido contra o Sam é extremamente desproporcional e ilógico. Não faz sentido nenhum, não tem Faz sentido sim. Principalmente considerando que o Steve Rogers teve 11 filmes. 11 filmes eu queria muito mais. Pra mim poderia ter uns 20, 30 filmes, porque o ator atuou muito bem, né? Ele fez o papel igualzinho, trazendo a mesma carga, os mesmos ideais, sendo religioso. O Capitão América ele é religioso e ele transmite isso até no filme, né? Na parte lá onde o Thor vem para pegar o Loki, né? Aí ela fala, a Natasha fala, eles são como deuses. Ele fala assim, só existe um deus e ele não se veste daquele jeito, né? Até isso a cultura quer abafar, né? Que o capitão ele era religioso. 11! Não existe personagem clássico do cinema com esse tanto de aparições em filmes. O Steve Rogers teve a história dele que era mais do que contada. Pra mim, poderia ter contado mais. O arco dele se fechou. Realmente, se você pensar assim, o arco dele se fechou da maneira melhor possível, né? Mas também não mataram ele, né? Por que será, né? Porque sabiam que a qualquer momento, qualquer hora, eles podem trazer ele de volta. De forma linda em Ultimato. E o ator quis sair. Quis sair e agora tá voltando aí, né? A gente tem um problema em contar a história do Sam, né? Conta a história do Sam agora. Contar uma história de um herói se esforçando para honrar o manto do Steve Rogers. Então, um herói se esforçando para honrar o manto do herói, né? Essa também é uma história digna de ser contada, concorda? Qual o problema disso? Sério, qual o problema disso? Me conta, você que não gosta. Eu fiz esse vídeo aqui inteirinho falando os motivos, porque os motivos errados, né? Porque ele só serviu de militância, ele não foi algo espontâneo, não foi algo natural, foi pura escolha política, né? Tirar a identidade do Falcão, que é um personagem muito legal, muito bom, que tem essa sinergia ali com o Capitão América, né? Para poder usar ele como palco político. Como no manto do Capitão América, qual o problema dele ser
É justamente isso, porque descaracterizar todo personagem só pra ele virar algo que ele não é, pra poder encaixar ele em algo que ele não é. O Capitão América e manter essa fidelização com os quadrinhos. Fidelização dos quadrinhos, então colocar o Buck, porque nos quadrinhos tem o Buck, ele mesmo mostrou aqui, ele mesmo falou. Por que escolher o Sam? Esse é o momento do Sam representar o Capitão América. Quem lê as HQs sabe que ele representa e é o melhor sucessor. Não, ninguém é sucessor do Capitão América, ninguém merece esse manto, só o Capitão. Inclusive, eu quero deixar uma mensagem aqui para os criadores de conteúdo que estão engajando com esse hate. Não é hate contra o Sam, é o hate contra a lacração, é o hate contra a cultura woke, entendeu? Que pega um personagem tão importante como esse, destrói ele para virar um palanque, entendeu? Tomem cuidado com as palavras que vocês usam. Tomem cuidado com o tipo de público odioso. Olha lá, ele fala de público odioso, como se na fanbase dele não tem. Ele mesmo vai falar aqui que na fanbase dele tem. Isso vai ter em qualquer outro lugar, né? Qual que é a maneira de você combater isso? É expondo o cara, é mostrando, é repudiando. Quem lê Capitão América, e até mesmo o Peter fez um vídeo sobre isso, sabe? Que o conceito é esse, é contra preconceito. O Capitão é contra preconceito, é contra as coisas, moralidade. Isso os quadrinhos ensinam. Ultimamente a Marvel não está ensinando isso. Ultimamente a Marvel só quer militar, né? E mostrar as coisas certas, mostrar as coisas boas, eles não querem, né? Eles querem fomentar mais esse ódio, eles querem fomentar mais o preconceito, né? Porque se o preconceito acabar, eles não tem como lutar contra, não tem como dar essa desculpa, né? E a maneira de lutar contra isso é com a cultura, né? A partir do momento que eles tiram isso da cultura, você não vê mais isso, como que você vai aprender? Entendeu? O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, entendeu? E é isso que a cultura quer fazer, quer acabar com isso, né? E quem está gerando esse ódio é a própria Marvel, a própria cultura woke, entendeu? Que vocês estão atraindo, mesmo que não seja a intenção de vocês atrair esse tipo de público. Mas vocês estão atraindo. Vocês estão atraindo. É só ver os comentários. Ele entra nos comentários e ele ignora todos os outros comentários bons, todos os comentários válidos, que é os caras discutindo, que é quadrinhos, né? Que é o que o nerd gosta de fazer, é discutir, é falar sobre. Ele ignora todos esses comentários válidos e foca só no grupinho ali de 2, 3, que seja 5 comentários maus, né? Comentários racis, né? Então parece que ele entra nos vídeos e só vê isso. E os outros comentários válidos. Qualquer um. Peito, mas eu não quero fazer isso, não é minha intenção. Mas tá acontecendo. Aí, tá vendo? Ele quer usar de argumento que você tem que parar de falar sobre isso porque você tá atraindo um público ruim. Não, eu não vou parar de falar só por causa de meia dúzia, né? É isso que a lacrante quer. Eles querem calar as pessoas imputando crime pra elas. E é o que ele tá fazendo aqui de novo. Ó, melhor você parar porque você tá atraindo um público muito ruim pro seu lado. Ele mesmo vai falar que no canal dele existe. E olha que ele faz a militância ao contrário, né? Ele tá aqui apoiando o cara, falando do cara, desmerecendo o Capitão América para exaltar o Sam como Capitão América, e mesmo assim tem hate. Então é uma coisa que não tem como você fugir. E o melhor jeito de você combater é isso, é repudiar, é falar, é ir contra, né? Mostrar quem é que tá falando. Você tem que tomar cuidado. Ele vai começar mostrando aqui algumas falas, né? De alguns lugares que ele tirou aí. Na seção de comentários de vocês, carinho, vem comentários desse calibre aqui. Olha isso. E esses nem foram os mais pesados, ok? Os mais pesados não dá pra mostrar aqui no canal. Aqui, ó. Deveria ser o Buck. Onde tem um comentário de raças aqui, é só uma opinião, entendeu? É só uma discussão válida. O de cima, sim, você pode até falar. Mas o que tem a ver o de baixo? O que tem a ver ele pôr no balaio esse comentário aqui? Entendeu? Por que ele não mostra? Então, tá com medo de processo? Mas se o cara fez coisa errada, por que ele não expõe? Entendeu? É difícil. Esse vídeo é todo uma narrativa para poder encaixar no que ele tá falando, entendeu? É um vídeo muito... acho que é o pior vídeo do E-Nerd foi esse. Porque sempre tentando encaixar nas narrativas dele mesmo para ele poder justificar o que ele tá falando ali. Verdade, é
criminoso. Deveria ser o Buck, agora virou crime. Você não pode falar mais, deveria ser o Buck, porque aí você tá sendo raça. Tá vendo? Ele tem que imputar crime nas pessoas que falam alguma coisa. Nesse vídeo parece que ele quer calar as pessoas. O Ministério Público. É o que tá no canal de vocês, de muitos de vocês. Presta muita Olha lá, atenção. como se no dele não teria isso também. Isso. Não só o canal no YouTube, mas perfil no Instagram, no TikTok. Tem muita gente com esse ódio, gerando esse ódio, propagando o ódio. Você vê que claramente o problema dessas pessoas dos prints é com a cor do seu Sim, tem gente que vai implicar com a cor do São Wilson, com certeza. Né? Foi o que eu falei aqui. Muita gente tem essa ignorância, né? Tem muita gente não, é feio falar isso, né? Algumas pessoas, né? A minoria, né? Pra falar a verdade, a minoria tem esse tipo de pensamento, né? E o melhor jeito disso é realmente fazer isso, é combater isso, é falar sobre isso, né? E repudiar quem faz isso. Isso é horrível. Isso. E parece que só ele se incomoda com isso, né? Que os outros criadores de conteúdo não se incomodam. O fato dele ser preto, cara. Ele é preto, e qual que é o problema? Não tem problema nenhum. O fato não é que ele não possa ser o Capitão América porque ele é preto. Não é isso. É o fato que, infelizmente, pegaram, por ele ser preto, usaram ele como palanque. Usaram ele como folhetim ali político, entendeu? E eu quero o São Wilson de volta, eu quero o Falcão de volta. Eu tô lutando para isso. Eu tô lutando pro São Wilson ter a personalidade dele de volta. Ele não precisa ser outra pessoa para isso. Nojentos. Eu fico com nojo, cara. Meu, também. Cara. Eu entro na sessão de comentários, eu não consigo ficar. Não dá pra ler, me embrulha o estômago, cara. São vários comentários do nível mais baixo que esses aí, até. Eu acho que é pra refletir sobre que tipo de mensagem você tá ajudando a endossar. Mesmo sem perceber. Se você se considera um cara bom, tô falando ainda com você que faz esse tipo de mensagem, que tem esse tipo de comentário. Você me responde, você se considera um cara bom? Ele acha que os criadores de conteúdo não estão apoiando esse tipo de comentário, que não sente nada quando vê uma coisa desse. Olha isso, puxa. Acho que tá até pior do que o vídeo do Yasuke, esse daqui. Esse comentário no teu perfil, na tua criação de conteúdo é bacana? Você gosta de endossar? Você se sente bem? Você gosta de endossar, sabe? Ele quer calar os outros com medo de você tá propagando racis aí, ó. Não é assim que funciona a Patreon, desculpa. Tendo gente assim, eu faço possível pra não ter gente assim. Aparece, ele mesmo se refuta no vídeo de novo. É rápido, de vez em quando aparece os malucos aqui. Vai aparecer, porque o mundo é assim. E a gente tem liberdade de expressão. Pode ser a mais horrível possível, pode ser a pior possível. Mas o cara tem o direito de se expressar. É um jeito horrível, é um jeito asqueroso, por isso que tem leis e por isso que você pode punir as pessoas com isso, entendeu? Impedir delas falar, infelizmente você não pode nem deve. Eu acho que essas pessoas não deveriam nem existir, né? Mas a gente vive assim e sempre vai aparecer. E o melhor jeito de combater isso é falar sobre, né? A cultura trazer essa consciência, né? Assim como os quadrinhos do Capitão América sempre fez, e a prova disso que um dos melhores amigos do Sam o melhor amigo, né? Do Capitão, né? Do Steve é o Sam, né? E aqui também. Mas a gente vai sempre trabalhando para não ter esse tipo de pessoas. Mas vocês estão... Vocês estão lotados. Ele ignora os outros comentários, ele ignora as outras pessoas. Esse vídeo todinho é uma narrativa só pra pôr medo nas pessoas, para as pessoas parar de falar sobre isso. Eu tô dando esse recado também, de coração. Eu acredito que é o certo a se fazer. Não é pessoal, não é briga. Não é briga, não é guerra, com certeza. É só pra realmente vocês pararem com isso. Porque está tomando uma desproporção gigante. Eu vou parar por aqui porque os pontos que eu queria falar eu falei. Trazer mais algumas informações aqui para vocês, né? E falar um pouquinho sobre. E não gosto do Sam Wilson como Capitão América por causa disso, que ele foi usado como militância. A Marvel teve a chance de mudar isso, né? De trazer uma história legal, trazer uma história diferente, mas não fez isso, né? Eu tenho pra mim que
A melhor passada de bastão que eu já vi na minha vida foi do filme Rock com Creed, né? Se você acompanhar a história do Rock e do Adonis ali, nossa, é como deveria ser esse filme do Sam, né? Essa passada de bastão que foi feito ali, né? Você não vê o Adonis se chamando de Rock, porque seria impossível você olhar ali e não associar o nome o Rock com o Rock, né? O Adonis usando o nome do Rock, você não pensar no Rock Balboa, entendeu? E no filme é muito legal que ele se bate nessa tecla. Eu quero ser eu mesmo, eu quero escrever a minha história. Mas quando você vê ele lutando, o Adonis lutando, você vê um pouco do Rock, né? Você vê que os ensinamentos do Rock tá ali, de treinar de uma forma não ortodoxa, não dentro de uma academia, mas buscando soluções fora, né? Se pondo à prova e indo mais além, explorando seus limites, tudo que o Rock fazia, só que agora quem faz é o Creed, né? E foi, pra mim, a melhor história de passada de bastão, porque preserva a história, né, do Rock e começa uma história nova, uma jornada nova, que é o Creed. Eu adoro o filme do Creed, cada filme parece que melhora mais, entendeu? E você vê sempre esses elementos do Rock junto. É o que eu acho que deveria ser feito aqui. Na hora que os caras falam, você não é o Capitão América, ele fala, não sou o Capitão América, eu sou o Falcão, né? Eu uso esse escudo, né, em memória do Steve para honrar o que ele honrou, mas eu não sou o Capitão América, eu sou o Falcão. Faltou essa atitude, né? E falar, nunca vou ser o Steve porque eu não sou ele. É simples assim. Eu sou o Falcão e eu quero continuar sendo o Falcão, entendeu? Mas honrando, trazendo a filosofia, né, as coisas que o Steve defendia, né? E eu acho que faltou isso, sabe? Acho que tá faltando um pouquinho de consciência, né? E desculpa, Peter, você fala que muito das pessoas que não lê quadrinhos, que é incoerente e tal, e você mesmo não lê. Não sei se foi seu roteirista que escreveu isso, não sei quem é seu editor, mas tá na hora de você rever aí, viu? Pegar exemplo aí das empresas grandes, né? Facebook, Amazon, Jack Danielson, que mandaram o departamento de DI embora e começou a mandar o seu também. Porque claramente esse roteiro aqui foi escrito com um cara lacrador, não tem nem como. Foi o mesmo cara que escreveu o do Yas que escreveu isso daqui, né? Se desmerecer, falar o Capitão América é um cara só no auge, né, no pico, ignorando toda a história dele, a trajetória dele, né? E o cara lutou contra o Hulk. Vou deixar o quadrinho, né, aqui passando para mostrar qual foi o quadrinho, né, que isso aconteceu. É uma história muito legal que o Homem-Aranha, o Capitão América morreu, né? O Homem-Aranha tá lembrando, né, do Capitão América ali, e ele tá lutando contra o Rhino e ele começa a usar os mesmos golpes que o Capitão América usou para poder derrotar o Rhino, que o Capitão América tava usando contra o Hulk, né? Fala qualquer humano no seu auge que luta de frente com o Hulk. E não foi só nesse quadrinho, vários quadrinhos o Capitão América lutou contra o Hulk, né? Não é daquele jeito, né? Ah, mas o Sam também lutou. Lutou, mas se você for ver no quadrinho, não teve nem chance. É complicado, né? Eu vou ficando por aqui. Me perdoem, eu sei que o vídeo vai ficar gigante. É o primeiro vídeo do canal, ele já vai ficar gigante. Mas eu não poderia deixar passar, não poderia deixar de falar sobre os pontos aqui, tá bom? Obrigado, fica com Deus e até a próxima.